Fala, galera do YouTube! Nessa aula a gente vai discutir um assunto bastante importante, que é a diferença entre o conceito de incremento e o conceito de diferencial. Se você entender essa aula, eu te garanto que você vai subir uns 2 níveis no seu entendimento de derivada e finalmente vou falar para você que a gente vai parar de ver um pouquinho de regra para a gente dar uma analisada nisso daqui antes da gente falar da tão famosa regra da cadeia, que é o assunto da próxima aula. Então, eu separei para você uma coisinha, que é o conceito de incremento e de acréscimo de uma função, né? Então imagine que porventura você tem uma função y igual a f de x, onde a gente marca a relação entre as duas variáveis. Aqui é cálculo diferencial de uma variável, então é uma variável relacionada à outra, e a gente chama uma variável de x, outra variável de y, para facilitar as coisas. E eu vou desenhar aqui para você um gráfico qualquer dessa função. Então, tracei aqui um gráfico, imagine que você conheça que existe essa relação entre essas duas variáveis x e y. Lembra de algumas terminologias que a gente costuma usar, inclusive? X é a variável independente do problema e y é a variável dependente. Dependente de quem? Dependente da variável x. A variável x é a variável que você controla no problema. Então, à medida que você vai mudando os valores dessa variável x, você vai encontrando novos valores de variável y. E eu coloquei aqui no gráfico um desenho qualquer para você perceber essa simulação. À medida que você muda os valores de x, você vai encontrando novos valores de y associados. Até aí, nenhuma novidade, né? Eu quero saber o que seria esse incremento dessa variável independente x. Então, imagine que você esteja num ponto aqui da função x0, cujo valor da função ele é conhecido, f de x0. Então você sabe que essa função está aqui. A gente chama, a título de exemplo, incremento de uma variável, no caso da variável x, esse valor que a gente chama de ΔX, justamente essa grandeza que você já viu em alguns cursos, né? Esse ΔX. Quando você causa esse incremento, você vai parar nesse valor x mais ΔX. Então, quem que é o incremento da variável x? É justamente ΔX. Como que você calcula isso? Você faz, vamos colocar assim, x2 menos x1. Esse seria o x2, vamos chamar, e esse aqui seria o x1. Esse, então, é o incremento. Nenhuma novidade. Quando você está estudando cálculo, uma das coisas que você tem que entender é que a gente sempre está tratando da variação entre duas variáveis e a relação que uma mudança de uma variável causa na mudança da outra. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma variação numa das variáveis. De preferência, na variável de controle, que é a variável independente, no caso, a variável x. Então, criei uma variação. O incremento da variável y, que é a variável dependente de x, ela é dada por isso aqui, ó, veja só. Eu encontrei aqui f de x1, né? E quando eu vim para cá, eu encontro um novo valor, que é o f de x1 mais ΔX, por exemplo, o f de x2. Quem que é o incremento de y? Eu poderia escrever assim, y2 menos y1. Isso me daria o incremento dessa variável. Só que isso não é interessante, porque eu quero amarrá-lo à função. Então eu vou escrever assim, ó, f esse valor aqui é o quanto que a variável y aumentou ou diminuiu. A gente chama de incremento justamente porque a gente não sabe para que direção que ele tá indo. Pode ser um incremento, pode ser positivo, pode ser negativo, assim por diante. Até aqui eu imagino que não tenha nenhuma novidade, né? Então esses dois são os incrementos. A grande diferença no cálculo diferencial é o conceito de, olha só, diferencial. Então é isso que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Olha só. Imagina que você tenha novamente uma função que associe essas duas, né? Essa aqui, y igual a f de x, associa as duas variáveis x e y, né? E a minha dúvida é, qual é, em primeiro lugar, o diferencial da variável independente? Eu costumo denotar isso por dx. Você vai ver muito isso no livro. dx, quando você acompanha, isso aqui é o diferencial da variável x. Você tem o ponto x aqui, x1, cujo valor da função é f de x1. Você tem o ponto aqui x2, que ele é obtido a partir de um incremento, ou de um diferencial agora, ΔX. E a minha dúvida é, qual que é, afinal, o diferencial da função? E o diferencial é exatamente ΔX.
E você vai falar, nossa, caraca, que coisa mais estranha, mas é exatamente a mesma coisa. O diferencial da variável independente x é o próprio incremento da variável x. Nenhuma diferença. Então, quando eu estou falando de diferencial, tem muita gente que confunde esses conceitos, que vale a pena você perceber. Tem gente que fala assim, o diferencial é o ΔX tendendo a zero. Isso não é verdade, toma um pouquinho de cuidado. O diferencial é o incremento da variável, pode ser um incremento enorme, inclusive, mas não deixa de ser o diferencial. Aquela ideia, para quem já estudou cálculo, que fala assim, o diferencial é ΔX tendendo a zero, é um resultado que a gente já vai comentar aqui que não é exatamente diferencial. Só vamos dar uma olhadinha num quesito. O diferencial da variável dependente y, ele não vai ser o incremento da variável y, ou seja, olha aqui, ele não vai ser esse resultado, eles não são a mesma coisa. O diferencial é um pouquinho diferente. E vamos tentar entender o que ele é, né? Então, quando eu estou nesse cenário aqui, nesse ponto aqui, x1, eu estou criando uma coisa que eu chamo que é o incremento, né? O quanto que essa variável aumentou. E eu encontro, quando eu calculo a derivada, finalmente, a taxa de inclinação dessa função, né? A gente já discutiu isso, a gente sabe que a derivada marca a inclinação, o coeficiente da reta tangente, né? A inclinação da reta tangente. E se você juntar o que você viu lá nos outros vídeos, você deve lembrar, por exemplo, quando a gente tem uma derivada igual a 3, o que isso significa é que quando x aumenta 1, y aumenta 3. Ou melhor, quando x aumenta 2, y aumenta 6, e assim por diante. A derivada, ele guarda pra gente uma proporção entre o crescimento de uma variável e o crescimento da outra. E a gente foi vendo ao longo dos vídeos que a derivada é uma função. Sendo uma função, ela muda ao longo do tempo. Então, o que a gente viu lá, talvez você se lembre lá, a função x², a função x², ela tem derivada no ponto zero igual a zero. Ela não tem um aumento no x, não causa aumento no y naquele ponto. Em compensação, no x igual a 2, 3, 4, as derivadas são maiores, indicando que elas têm crescimentos maiores. Dá para ver isso nesse gráfico, ó. Nesse ponto, essa função ela tem um crescimento menor, nesse ponto ela tem um crescimento menor, e assim por diante, ele tem um crescimento menor e assim por diante. Ainda não respondi para você o que seria o diferencial da variável y. Vamos imaginar um cenário, então assim, olha só. Imagine que essa função em amarelo, ela marque para a gente a posição de um carro ao longo do tempo. Já fiz esse gráfico várias vezes, né? Então imagine que x seja tempo e y seja a posição. Quando eu derivo em função do tempo a posição, eu encontro a velocidade, né? Essa inclinação aqui, então, ela marca a velocidade do móvel à medida que o tempo passa. Aqui ele tem uma velocidade, aqui ele tem outra velocidade e assim por diante. Imagine que você observou esse momento. Nesse momento você observou um carro, por exemplo, um móvel, no ponto x1, f de x1, e percebeu que ele tem uma velocidade específica. A minha dúvida é, se você fechasse o olho e fosse imaginar onde esse carro está 2 ou 3 segundos depois, aonde você chutaria? Olha só, essa que é a pergunta. Então, eu tô aqui e você vai imaginar onde o carro foi sem saber o que vem depois. E eu sei da velocidade, a velocidade é essa reta em branco, e sei que a função está aqui. Não seria sensato eu imaginar que ele para exatamente aqui, se eu não tenho mais nada sobre, mais nenhuma informação sobre a função? Por que eu iria imaginar que ele, sei lá, ganha velocidade, assim por diante? Esse é o cenário que a gente constrói quando a gente está construindo o conceito diferencial. Imagine que você, por exemplo, viu um carro passar num radar e fechou o olho. Se você fosse chutar onde o carro está 2, 3 segundos depois daquilo que você viu, aonde você chutaria? Você chutaria que ele, por exemplo, começou a andar de ré? Você chutaria que ele pararia do nada ou você chutaria que ele continua com a mesma velocidade? Esse chute de continuar com a mesma velocidade, que seria o chute mais razoável, considerando que, por exemplo, sei lá, não tem aceleração, é o chute diferencial, vamos colocar assim. O diferencial é justamente quando você assume que a taxa de variação é constante ao longo do tempo e que a função continua sendo sempre igual. Então, é isso tudo que eu escrevi, que eu falei, vou escrever nessa forma aqui. Vamos lá. Olha só. Essa expressão que eu estou montando aqui, ele está indicando que o diferencial, ou seja, o aumento ou diminuição da variável y vai ser proporcional àquela taxa de variação. Então, por exemplo, se naquele ponto a função f varia 2 valores de y a cada valor de x, se o x aumentou 3, isso aqui dá 2 vezes 3, 6. Se isso aqui aumenta 2 valores de y para cada valor de x, se aumentou 7 valores de x, são 14 aumentos de y que tem. Então, esse valor que está aqui indica para a gente justamente o diferencial da função.
Percebe só uma característica? O diferencial da função e o incremento são dois conceitos completamente diferentes. Mas tem uma característica aqui que a gente pode escrever uma relação entre o incremento e o diferencial. Dá uma olhadinha só. Essa função que eu marquei aqui, quando eu traço o diferencial, eu percebo que a função ela teria valor que eu espero que ele se encontre aqui, quando o valor real dele é aqui. Essa diferença que está aqui, ó, ele é chamado de um erro. É o erro do teu chute de usar o diferencial como uma aproximação do valor real que a função pode ter. Então, olha só o que acontece. Quando eu escrevo dy em função de ΔY, a gente percebe que as duas grandezas não são iguais, porque o dy é esse incremento daqui até aqui. E ΔY é esse incremento daqui até aqui. Se eles não são iguais, existe um erro associado a eles. Até aí, imagino que nada demais, você já consegue perceber isso daqui. Acontece que existe uma característica bem interessante, que quando você causa, e é isso que o pessoal confunde, imaginar que o diferencial seja o limite do ΔX tendendo a zero, mas olha só, quando você aproxima esse diferencial tendendo a zero, ou seja, fazendo um incremento muito pequeno, o que a gente pode perceber é que esse erro aqui ele vai ficando cada vez menor. De forma que aí sim o diferencial é igual ao incremento. Então percebe que, vamos recapitular o que a gente está comentando. O diferencial é uma estimativa de onde a função vai parar se você considerasse a taxa de variação constante. O incremento é o valor real que a função cresceu daqui até ali. Quando você usa o diferencial para calcular o possível incremento, existe um erro associado. Se você fizer esse incremento extremamente pequeno, que é tendendo a zero, a gente acaba percebendo que esse erro tende a zero, e aí sim o diferencial é igual ao incremento da função. Nossa, que conceito maluco, né? Esse conceito, essa expressão de diferencial, eles são usados para a gente finalmente compreender como que a regra da cadeia é estruturada, e a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou fazer um exemplo para você ver como o diferencial e o incremento são bem parecidos. Olha só. Então eu separei aqui esse probleminha para a gente tentar consolidar qual que é a diferença de incremento e diferencial. A primeira coisa, eu tenho uma função, y igual a x ao cubo, e eu quero primeiro calcular o incremento quando x varia de 2 a 2,01. E isso tem que ser simples de fazer quando você conhece a função, porque veja só, a variação da função vai ser o valor da função no ponto final menos o valor da função no ponto inicial. Isso é o incremento da função. Substitui lá a função que você tem e encontra os valores, vamos ver o que acontece. Quando eu faço essas contas, eu encontro 0,1206. Esse que está aqui é o incremento, é o quanto a função de fato aumentou de 2 até 2,01. Agora, eu quero saber qual que é o diferencial para x de 2 a 2,01. Vamos lá? Veja que para a expressão diferencial eu preciso encontrar a derivada. Essa derivada é aplicada no ponto, daí na sequência. Ele é 3x² vezes o ΔX. Vamos colocar essa função começando no 2. Isso aqui vai me dar 3 vezes 2 ao quadrado. E o ΔX, que é o incremento, foi de 0,01. Quando eu faço essas contas, eu encontro 0,12. Percebe que o meu diferencial não representa o incremento real, o incremento já é real, né? O incremento da variável y, porque o incremento que ele teve foi de 0,1206. E a minha estimativa pela derivada me deu 0,12. Por que isso deu ao contrário? Justamente por causa dessa função que a gente vê no gráfico. A função, ela cresce, eu supus que a taxa era constante, quando ela não é, isso me gera um erro. Mas com esse exemplo dá para ilustrar
que o erro é próximo de zero, ou pelo menos dá para ter uma noção que é próximo de zero, porque 0,06, 00 já está bem próximo em relação às casas decimais. Se você fizer um incremento de x cada vez menor, por exemplo, de 2 a 2,00001, esse resultado vai dar exatamente igual. Isso que é bem interessante. Então, fica aí com essa ideia, vê o vídeo de novo e pergunta, porque eu sei que esse é um conceito bem travado no cálculo diferencial e é um dos principais, até porque o nome da disciplina é cálculo diferencial, viu só? Ah, você nem imaginava, né? Viu só, viu só, viu só, viu só.